Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje você vai aprender como reutilizar retalhos. Eu fiz esse cropped, como vocês estão vendo, inteiramente com retalhos. Esse tecido aqui eu usei o retalho da saia que eu fiz, vou deixar linkado aqui para vocês. E essa parte de baixo aqui do jeans também é retalho de uma bolsa que também eu ensinei aqui no canal, que eu vou deixar também linkado aqui para vocês. O passo a passo ficou muito fácil, não tem o que errar. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários ou então ir lá no meu direct no Instagram, que eu vou deixando aparecendo aqui para vocês, para sanar alguma dúvida que caso ocorra. Então, vamos lá conferir esse passo a passo. Um beijo e até o próximo vídeo. Bojo, gente, esse bojo aqui é daqueles bojos que vem top, em body, aqueles bojos que nunca fica bom no peito da gente. Então eu removi, que eu não curto muito esses bojos que vem, e vou estar utilizando com vocês. Geralmente eles são os bojos maiores do que os nossos peitos, então justamente por isso que eu vou estar utilizando ele aqui. Então a gente vai começar traçando uma linha curva, seguindo o próprio desenho do bojo. Então como que eu vou fazer? Eu vou deixar ele mais curvadinho, um pouquinho para cima. Se a gente reparar, ó, o formato dele é assim, né? Bem curvadinho para baixo. Eu vou dar uma leve curvatura com ele para cima e vou riscar um traço. Riscando esse traço, a gente vai pegar o meio desse bojo e vamos fazer uma marcação aqui, ó, para vocês verem direitinho, para a gente saber onde que é o meio. Traçando já a parte do meio, a gente vai pegar esse bojo, dobrar ele ao meio certinho, seguindo aqui o desenho que a gente fez na parte de cima, e vamos traçar uma linha reta, para vocês poderem entender direitinho. Traçando essa linha reta, se você não segue, gente, esse formato aqui, ó, porque se a gente dobrar ele fica meio curvado. Então pega uma régua ou vai traçando devagarinho, mas vocês sabem que aqui será uma linha reta. Após traçar essa linha reta, eu vou deixar aqui, ó, uns 2 dedos, um dedinho, 2 dedos, um dedinho e meio de espaço, e vamos traçar outra linha curva, seguindo também o mesmo desenho que a gente fez lá em cima. Então, depois da gente traçar essa linha curva, é só a gente seguir o desenho da parte de baixo do molde, levando de novo ele aqui, ó, para cima, e fechar esse desenho. Fechando o desenho. Então agora a gente vai cortar esse molde, cortar direitinho no que a gente fez. Então, tendo o molde pronto, é só a gente cortar, botar em cima do tecido e fazer o corte seguindo o desenho do molde. Então, ó, mostrando aqui para vocês, né? Porque ontem, antes de trazer aqui para vocês, eu fiz um teste, né? Para trazer a coisa certinha aqui para vocês. Quando vocês forem cortar no molde, é bom vocês cortarem um pouquinho sobrando. Esse daqui eu deixei sobrando mais um pouco, porque tem as margens pra gente fazer a costura. Nessa parte de trás, ó, eu deixei quase uns 2 dedos a mais sobrando, porque é sempre bom a gente deixar sobrar do que faltar, e depois a gente ir ajustando no corpo para ver como que vai ficar direitinho no nosso corpo. Então agora a gente vai fazer uma costura reta aqui nessa parte, e depois eu volto para estar mostrando para vocês a parte de cima. Então, antes de costurar, eu lembrei de fazer uma ressalva aqui com vocês, ó. Como eu falei aquela hora, é só posicionar o molde em cima do tecido e fazer o corte seguindo o molde. Para vocês fazerem do outro lado, para não ficar uma coisa igual, que no peito tem que ficar esses 2 bicos assim, ó, um para frente do outro.
vocês vão virar o molde ao contrário e cortar o tecido seguindo também o mesmo desenho do molde. Peito esquerdo, peito direito, eu até fiz uma marcação aqui, ó, para me lembrar que esse aqui é o 1, esse aqui é o 2, para deixar direitinho. Então, ó, virando para vocês verem, ó, como que essas duas pontas elas têm que ficar viradas no mesmo sentido e essas partes aqui mais arredondadas. Então agora a gente vai estar costurando aquela parte que eu falei com vocês, ó, aqui tá ela pelo avesso, passei uma costura, vai ficar assim arredondada, é só passar o ferro para ele ficar bem certinho. Então a gente vai posicionar, ó, essa parte aqui, unindo frente de tecido com frente de tecido, é só ir costurando, seguindo exatamente essa parte aqui que ele vai ficar direitinho. A mesma coisa desse. Então depois a gente costurar aqui, ó, aquela parte de cima, assim ficaram a parte dos bustos. Agora a gente vai estar fazendo a parte de baixo. Para a parte de baixo, a gente vai estar precisando de um tecido maior. Por isso eu estou utilizando aqui essas pernas de jeans. Então, é uma coisa que você encontra fácil aí na sua casa. E eu quero também utilizar essa parte aqui, ó, para dar um detalhe e um charme a mais. Para estar me ajudando aqui, eu vou estar utilizando um sutiã para saber a medida que eu preciso cortar. Eu já medi no meu corpo e aqui pelo sutiã também, ó, tá dando 2 dedos de espaço para a gente poder, ó, costurar. Juntar, né, a parte do busto com a parte do tecido de baixo. Então eu preciso ter essa medida aqui pra gente fazer a união dessas duas partes. Então, sabendo que eu tenho 2 dedos de medida, precisando de 3 para a gente poder ter a margem de costura, eu vou estar seguindo, cortando aqui, ó, essa parte semelhante à parte de baixo do sutiã. Então aqui eu já tenho os meus 3 dedos juntando a margem de costura e aqui eu tenho tecido sobrando. Então eu vou estar cortando esse tecido aqui para unir um com o outro. Então a gente precisa estar deixando ele certinho. Essas duas partes aqui precisam estar bem paralelo aqui, ó, a linha da onde a gente vai costurar. Então, é esse desenho aqui, ó, que a gente precisa ter. Um lado eu já costurei, mas eu vim fazer uma ressalva aqui com vocês, que na hora de costurar, é bom vocês começarem pelo meio do busto. Vai unir avesso com avesso e vai começar costurando ele pelo meio. Aí depois vocês fazem aqui e fazem aqui, do qual vai sobrar um pouquinho de tecido aqui pra gente já tá fazendo o acabamento aqui desse meio. Ó, por a gente começar costurando do meio, essa parte aqui subiu, do qual a gente já vira aqui e faz um acabamento. Eu já uni os dois com uma costura no meio, aqui também nós vamos fazer uma costura e a parte de trás ficou desse jeito aqui, como vocês estão vendo. Vou virar ao contrário, ó. Agora é só fazer uma costura zigue-zague, você pode fazer na máquina, pode fazer na mão, para não desfiar o jeans. Vocês, ó, fiz uma costura aqui, só para deixar ele mais com um acabamentozinho mais bonitinho. Já coloquei as alças com o mesmo tecido que eu coloquei aqui. E agora, pra gente finalizar, só falta a parte de trás. Então, ó, a parte de trás, como vocês podem ver, ela não fecha toda. Eu coloquei uma alça bem longa, um comprimento bem grande, porque eu quero fazer as costas cruzadas. Então, para eu fazer isso, eu vou estar utilizando esses elásticos. Vou pegar o elástico, vou dobrar ele aqui, cortar e costurar nas partes onde vão passar a faixa da alça. Então, após você fazer isso, a blusa está pronta. E fiquem aí com o resultado final.